É muito ruim saber que alguém está planejando, maquinando a destruição, a perseguição, prejuízos para com uma outra pessoa. É muito ruim você ter esta sensação que no ambiente pessoas querem derrubá-lo, querem persegui-lo e provocar danos, prejuízos à sua vida. O Salmo 57 é um relato desta situação. Abra sua Bíblia no Salmo 57. Eu quero nesta noite estar falando sobre leões, redes e covas, que foi exatamente o que Davi experimentou ao fugir dos seus inimigos. E se Davi fosse vivo hoje, com certeza ele poderia acrescentar nestes salmos, além de leões, redes e covas, ele poderia dizer cobras e lagartos, ele poderia dizer de víboras, ele poderia citar ratos, ele poderia falar sobre inúmeros bichos que na metáfora que ele utiliza no texto, comparando assim pessoas que querem fazer mal a outras pessoas. Talvez você aqui nesta noite esteja enfrentando isso. Salmo 57, eu gostaria de lê-lo todo, ele é pequeno e ele trata desta questão. Me acompanhe no Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, desperta lira e harpa. Quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Todos nós, em algum momento, já deve ter passado por alguma situação como esta que Davi passou. Fugindo de Saul, ele foi para uma caverna, e ali ele então lamenta, chora as suas calamidades, conforme o texto nos apresenta. Ele vai para um lugar de refúgio, tentando fugir do inimigo que o persegue, e quer matá-lo, quer feri-lo, quer destruí-lo. E nesse salmo, então, nós encontramos o relato desta calamidade que Davi está a viver. Um momento desastroso para ele, doloroso, em que ele vai fugir, e ele vai então experimentar naquele momento algo além daquela caverna. Ele vai orar e ele vai pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor está vendo o que estão fazendo contra mim. E ele então estabelece a sua oração, ele fala com Deus, ele abre o seu coração e ele experimenta então o mover de Deus sobre ele, ao ponto dele sair firme, decidido, pronto para batalhar e pronto para vencer. No texto nós encontramos aqui estas metáforas. Após ele clamar no verso número 1, tem misericórdia de mim, ele então começa a expor aquilo que ele estava vivendo. E ele então cita leões no verso de número 4, veja comigo. Ele então se utiliza deste animal, um animal muito dócil, não é verdade, irmãos? Talvez você queira ter um leão em sua casa, um animal, ele foi muito generoso ao comparar com um leão, não é? Um animal dócil, amigo, você leva para sua cama, dorme com ele, né? Dá um leitinho para ele, um leãozinho, né? Nada demais, nenhum problema quanto a um leão. Não, não é assim. Todos nós sabemos da força, do poder, da fome desse bicho. Todos nós sabemos do que ele representa.
E por isso Davi cita o leão, comparando os seus inimigos como os leões. Esses animais ferozes, perigosos, que estão prontos para atacar, são fortes, firmes, devoram a sua presa, sempre famintos e ávidos por encontrar a presa para agarrar-lhe ao pescoço, até a morte. São animais poderosos, brigam, intimidam o adversário, estão à espreita, e quando caçam em bando, estão sempre olhando e percebendo o momento em que a sua presa vacila, relaxa, para que ele, ao exemplo de uma cobra, dê o seu golpe fatal no pescoço do animal, prendendo a sua respiração. Um animal que sabe sobre emboscada. Interessante, na pesquisa que eu estava fazendo, se é verdade, talvez até careça de maiores pesquisas sobre isso, mas o rugido de um leão pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância e atinge até 114 decibéis. Uma coisa impressionante. Por isso ele é considerado o rei das selvas. Mas por que Davi compara então os seus inimigos como leões? Exatamente por causa dessas características. Pessoas iradas, nervosas, impacientes, com alto grau e poder de impactar negativamente as relações. São pessoas perigosas, agressivas, ávidas para a destruição. Estão preparadas para o momento em que querem assim destruir aquele considerado colega, amigo, aquele que está dentro de algum relacionamento. E vivemos tempos assim, tempos difíceis em nossos relacionamentos. A comparação com o leão serve para retratar homens destruidores e ímpios. É bom que se diga, do ponto de vista espiritual, esta comparação de Davi não é uma comparação boa. Veja o verso 4, quando ele diz assim: a minha alma se encontra entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são seus dentes, espada afiada, a sua língua. Imagine você estar num ambiente em que você tem que sempre estar observando, sempre com cuidado o que fala, o que faz. Deve ser algo terrível. Você deve pisar em ovos. A intranquilidade, o medo, e é por isso que ele vai dizer aqui no verso número 1, no final, ele fala de calamidade. A calamidade para ele são os leões, as covas, as redes que armam para ele. Ele não está falando de uma calamidade geográfica, climática, de um acontecimento acidental. Não, ele está falando da sua emoção. Ele está falando do que ele está sentindo no meio dos seus inimigos. Como se hoje ele pudesse dizer: fulano vive no meio de feras, fulano vive no meio de leões, e quando não, assim, tipo, fulano vive no meio das cobras. Você entende o que eu estou falando? Pessoas perigosas, sem misericórdia. Quando Davi cita aqui leões, ele está fazendo as suas considerações de pessoas que eram famintas para praticar o mal e para produzir o mal para com uma outra pessoa. Sem misericórdia, irracionais, poderosas, com potencial para produzir dano. Este é um salmo de lamento em que Davi, ali na caverna, vai apresentar-se diante de Deus com esta queixa, com esta calamidade. Mas ele não para aí, ele vai inclusive falar com o Senhor. Veja comigo o verso de número 6. Ele passa dos leões e cita então redes. O verso de número 6 diz assim: armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Os seus inimigos, não se contentando em agirem como leões, eles também armam redes. Eles colocam arapucas no caminho, criando embaraço. Eles tentam prendê-lo de alguma maneira, e quando nós conhecemos a história do autor deste salmo, nós sabemos o quanto de fato ele foi perseguido, o quanto que ele foi mal interpretado e o quanto que ele padeceu diante das pessoas que conviviam com ele.
É bem verdade que em muitas questões, porque ele mesmo deu causa, é bom que se diga. Mas o verso de número 6, ele vai dizer: abriram covas diante de mim. Lembram de José, quando fazem uma cova, quando fazem um buraco, e jogam aquele rapaz para que ele pudesse ali ser humilhado, até morrer, até ser vendido? Buracos, trincheiras, engano, experiências que ele está a passar. Eles costumavam então fazer os buracos. Eu não sei se você já brincou quando criança de fazer trincheiras na terra, de fazer buracos e cobrir e chamar um coleguinha para cair no buraco. Você já brincou disso? Eu nunca brinquei disso, não é? Só via os colegas brincando sobre isso, mas era muito comum, é verdade, né? Você fazia os buracos e você colocava lá um gravetozinho, os galhos. Pastor Jair já deve ter brincado disso, né, pastor Jair? Tá, é verdade. E aí você então prepara aquele buraco, e vem aquele seu amigo desavisado, e você quer rir, e você quer pegá-lo no momento surpresa, até que ele vem andando, pisa, é falso, aquele tapume, aquela parte de cima, aquela madeira, é um graveto, e a pessoa então cai, e aí você sabe o que acontece depois, não é? Davi experimenta esse tipo de situação, mas não em tom de brincadeira, obviamente. Pessoas que querem destruí-lo, que querem provocar o mal, que não gostam dele. Há sentimento negativo muitas vezes envolvido numa situação. Você não é amado por todas as pessoas. É bom que se diga isso. Você não é bem aceito em todos os lugares. Ou você tem a ingenuidade de que você é. Nós tentamos. Nós fazemos o máximo para ser bem aceitos, serem bem aceitos, para sermos bem aceitos. Nós trabalhamos exatamente para sermos bem aceitos nos nossos ambientes de trabalho. Nós nos esforçamos para as pessoas gostarem de nós. Mas isso não acontece. Isso não acontece. Nós temos sim pessoas que não gostam de nós. Pessoas que nos veem como inimigos e querem de alguma maneira tentar atrapalhar a nossa trajetória, e por isso são considerados como leões, e que vão produzir covas, buracos. Mas não para por aí. No próprio verso de número 6, veja comigo: redes e covas, criando embaraço, criando dificuldade. Redes que eram colocadas no caminho, na tentativa de prender. Ele aqui utiliza essa palavra rede como o caçador que colocava uma armadilha, uma rede, para que a caça se prendesse, e ali naturalmente o caçador iria pegar aquela presa, uma armadilha. E esses três elementos, essas três metáforas, elas são narradas por Davi nesse momento em que ele enfrenta perseguições. Mas olha que interessante, meus irmãos, o verso 7. Diante de tudo isso, no verso 7, ele então diz assim: firme está o meu coração a Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Quando ele está na caverna, ele não apenas encontra o silêncio da caverna, a solidão da caverna, a murmuração e as calamidades. E eu fico pensando como que Deus nos prepara para enfrentar determinados momentos, que são momentos possíveis de acontecer. São reais as nossas lutas, nós não queremos. Nós não buscamos inimizades com as pessoas, ou buscamos. Nós saímos de casa na intenção: hoje eu quero fazer um inimigo. Não, nós não fazemos isso. Mas nós vivemos um tempo em que a pessoa, só de olhar para você, ele pode considerar você o inimigo. Ah, não gostei de você só de ver. Só de olhar para você, o indivíduo já pode, na sua doença, na sua insanidade mental, ele pode dizer assim: não, eu não gostei de você. Ah, não, mas por que você não gostou de mim? Ah, eu não gostei da sua roupa. Eu não gostei disso, não gostei daquilo. Ou seja, hoje, para que você tenha inimigo, não precisa nem você provocar absolutamente nada.
Um simples olhar ou alguma coisa que aconteça já é suficiente para você provocar uma situação de insatisfação com a pessoa, com o terceiro. E como que isso vai minando as nossas relações e como que isso vai criando uma sociedade doente, uma sociedade onde não há amizade verdadeira, onde não há sinceridade, onde não há uma espécie de relaxamento, de tranquilidade, de confiabilidade dos relacionamentos, porque de fato nós estamos no meio de cobras e lagartos, ratos, ratazanas, de pessoas ímpias que querem o nosso mal. E é por isso que nesta experiência Davi nos lembra a importância de nós estarmos firmes no Senhor. Firme está o meu coração em Deus. Deus não falha, Deus ouve, Deus socorre, Deus acolhe, Deus julga. E Ele é suficientemente capaz de exatamente de levantar o caído. E Ele vai dizer no verso de número 8, desperta, ó minha alma, desperta lira e harpa, quero acordar a alva. Ele faz um convite a que nesse momento em que ele está vivendo, ele ainda lembra que ele pode acordar, que ele pode continuar, que ele pode tocar, que ele pode despertar, que ele pode viver. A vida dele não está reduzida à perseguição dos seus inimigos. A sua vida não se resume a fugir de pessoas. Ficamos acuados e distantes de coisas que gostamos de fazer ou de coisas que nós gostaríamos de fazer. Nos sentimos distantes e acuados e medrosos, quando não em pânico, quando alguém se levanta ou quando alguém tem alguma coisa contra nós. Muitas vezes a nossa reação é a reação de Davi, fugir. E não querer mais aparecer. Por isso que alguns falam, eu queria estar muito longe daqui. Lidar com pessoas é muito difícil. Mas no meio desta angústia, no meio desses elementos metafóricos, ele diz assim, desperta, levante, caminhe, não tenham medo, sejam corajosos. Aqui nós encontramos uma expressão em que ele vai dizer, cantem alto, levantem a voz. Ele está fazendo uma alusão ao culto judaico, que era um culto em que as pessoas cantavam, e elas de alguma maneira, elas se manifestavam no culto de glorificação ao nome do Senhor. Ele está dizendo que o perigo nos inspire ao invés de nos acovardar, que o perigo nos incline a buscar o Senhor para dar vitória, para cantar e para lutar através do poder da oração, e não estarmos acuados com quem quer que seja os leões, seja por meio de redes ou de covas. Ele está nos fazendo um convite a que nós cantemos e levantemos a nossa voz, não apenas em súplica, mas também de louvor e adoração ao nome do Senhor. Olha que interessante, veja comigo aqui a beleza do texto. No verso 1 do capítulo 57, ele diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Ele começa clamando. E ele então relata a sua dor e o motivo pelo qual ele está fugindo. Mas você já experimentou que durante a sua oração, Deus coloca uma força no teu coração, Deus se apresenta de uma maneira tão poderosa, que você muda o seu discurso na oração e começa a adorar ao Senhor? Em que você percebe que o Espírito Santo de Deus, naquele momento, ele te sustenta, te fortalece e que faz perceber o que é maior do que o seu inimigo, os leões, as covas, as redes. É exatamente o que Deus quer que nós descubramos. Você quer ser curado desse problema que você está vivendo, que está te angustiando do ponto de vista emocional, você não consegue nem sair de casa? Aqui está esta virada de chave. Davi se derrama completamente diante do Senhor, ele abre o coração, ele fala, ele expõe, ele diz para o Senhor o que angustia. Eu não sei se você já viveu essa experiência de abrir completamente o seu coração ao Senhor. E quando eu falo abrir o coração, não é gritar, se for o caso, não é gemer, se for o caso, mas é de ser sincero e encontrar no Senhor
o seu refúgio e a fortaleza. E aqui Davi percebe que Deus de fato era maior do que os leões, as redes e as covas que ele estava enfrentando. Isso é curativo, meu irmão. Isso é curativo. Por isso ele vai dizer, Salmo 18, 29, abra lá sua Bíblia. Salmo 18, 19. Ele vai dizer assim: pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas. Vamos todos ler esse texto? Vamos todos ler esse texto em voz alta? Salmo 18, 29, pode ler comigo, meu irmão? Pois contigo, é esse texto? É isso mesmo, 18, 29? Tem algum alfabetizado aqui comigo? Pode ler? Vamos lá? Pois contigo desbarato exército, com o meu Deus eu salto muralhas. Pois contigo desbarato exércitos, ou seja, desfaço, destruo exércitos. Com o Senhor eu desfaço a armadilha do inimigo. Com o Senhor eu destruo a maquinação do inimigo contra mim. Isto é ser um homem de guerra. Ser um homem de guerra não é pegar uma arma e atirar em alguém. Ser um homem de guerra não é provocar dano físico para alguém. Ser um homem de guerra diante do Senhor é reconhecer que a luta é espiritual, que alguém tenta você do ponto de vista espiritual para tentar destruí-lo, para tentar minar a sua força, a sua fé. Do ponto de vista guerra espiritual, não é aquela guerra que nós pegamos uma arma. As nossas armas não são humanas, já diz a Bíblia, a palavra de Deus. Mas a arma do cristão, quando Davi vai citar nesse texto, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, Salmo 18, me acompanha aí, eu estou no Salmo 18, o Senhor é a minha rocha em quem me escondo, Ele me protege como escudo, Ele é o meu abrigo e com Ele estou seguro, eu clamo a Deus pedindo ajuda e Ele me salva dos meus inimigos, louvem a Deus o Senhor. Verso 4, estive cercado de perigos de morte, de ondas de destruição rolaram sobre mim, a morte me amarrou com as suas cordas, e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero, eu clamei ao Senhor, e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz, e escutou o meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Deus estava irado, do seu nariz saiu fumaça, e da sua boca saíram brasas e fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu como uma nuvem escura debaixo dos pés, voou nas costas de um querubim, e viajou rápido nas asas do vento. Glória a Deus por isso, que vitória ele experimenta. Não tema o seu inimigo. Quem é o seu inimigo diante de você, meu irmão, minha irmã? Que mal esta pessoa pode lhe fazer se Deus não permitir? Muitas vezes nós passamos por isso exatamente para, como o exemplo de Davi, nós nos recolhermos para a caverna, para que ali possamos perceber que existe algo além da perseguição, algo além da caverna, que é a própria presença de Deus, que nos prepara e que nos ajusta e que nos dá a condição de vencer a batalha, porque com Deus eu salto uma muralha. De quem você tem medo, meu irmão? Você está acuado por quê? Qual o seu temor? Quem é o Deus que você serve? A sua força está em quê ou em quem? Eu quero concluir. Algumas dicas para com aquelas pessoas que te perseguem ou querem te provocar mal. Se você está vivendo uma situação assim, ore ao Senhor pela situação e pela pessoa. Ao invés de você amaldiçoar alguém, você vai orar por essa pessoa. Da mesma boca não pode sair maldição e glorificação no nome do Senhor. Tiago fala sobre isso.
Não amaldiçoe, mas ore a Deus pela situação e pela pessoa. Deus pode mudar a situação. Deus pode mandar o mal para bem longe, amém? Quando você menos espera, o mal foi para bem longe, você se viu livre, porque Deus agiu. Mas ore por esta situação. Não seja como o ímpio, amaldiçoando. Ore pela situação e ore pela pessoa. Mateus 5, veja aqui, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo de número 5. Os versos 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Então seja sal. Dê sabor. A situação é complicada, é difícil. Ore pela pessoa, ore pelo momento, ore pela situação, mas seja sal. O sabor está em você. O sabor está em você. O verso 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Você é luz onde você está. E você está no meio das trevas. E aquela pessoa quer destruí-lo, mas você está pronto. Por quê? Porque sobre você está a presença do Senhor. Com Deus eu desbarato um exército. Com Deus eu salto uma muralha. 1 Pedro capítulo 3, verso 9, meu irmão. Marque isto na sua Bíblia. 1 Pedro capítulo 3, verso de número 9. Uma outra sugestão para você. Comportamento do crente diante de uma perseguição, diante dos leões, das covas, das redes. 1 Pedro, no capítulo de número 3, o verso de número 9. Nós encontramos assim esse texto: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Preste atenção. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes a bênção do Senhor. Quando é que nós complicamos mais ainda a situação? Quando o nosso revide é maior, e quando eu também ajo de maneira maligna, quando eu retribuo o mal com o mal. Mas esta não é a orientação bíblica. Não pagar mal por mal, ou injúria por injúria. Ore pela pessoa e ore pela situação. Mateus 5,44, volte lá, Mateus 5,44. Muito difícil, mas se a nossa justiça não a exceder dos escribas e fariseus, não tem valor algum. Mateus capítulo de número 5, verso 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e o que, meus irmãos? Orai pelos que vos perseguem. É possível que estejamos vivendo uma situação assim? Sim. Nós gostaríamos? Não. Mas ela existe, ela é real. E o que fazemos? É fugir para a caverna? Talvez. Mas pode não ser uma caverna. Talvez você não tenha tempo de fugir, talvez você tenha que enfrentar diretamente o seu inimigo. Mas aqui vem aquilo que quebra o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e justas. Orar pelos seus inimigos. E no 6,14 eu concluo. Na oração dominical, Jesus coloca esta frase lá no final, Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Eu poderia aqui citar inúmeros textos para os irmãos. E concluindo o Salmo 57, volte lá para a gente fechar esse texto. Quando Davi então descobre que o seu coração está firme no Senhor, verso 7,
Ele nos convida a despertar a sua alma incomodada pelo inimigo. Mas mesmo assim ele diz: desperta, desperta, lira e harpa, quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. E eu marquei o verso 10, céus e nuvens, a altura, a presença de Deus, que Ele dá a libertação para Davi. Eu vejo neste salmo, o verso 10, a presença e o resultado da oração, em que céu e nuvem, na minha concepção, se refere à vitória de Davi. Quando Davi olha para o céu, ele percebe a liberdade, e ele deveria pensar: o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que voar, eu tenho que ir embora, eu tenho que retomar. E de fato ele faz isso, porque nós conhecemos a história. Mas ele cita nuvens, ele cita céus, ele cita a presença do Senhor. Ele percebe que ele está pronto para retomar, para voltar e para enfrentar a situação. Os leões, as redes, as covas, porque ele considerou Deus, ele considerou a presença do Senhor, e por isso ele poderia confiar plenamente na ação de Deus para livrá-lo. Feche os seus olhos. Se você aqui nesta noite está enfrentando uma situação como Davi enfrentou, eu queria desafiá-lo a orar por essa pessoa e pela situação que você está vivendo. Você que nos acompanha pela internet, talvez esteja passando por uma situação de calamidade no seu trabalho, no seu emprego, na sua faculdade, na sua vizinhança, no seu prédio, no seu condomínio, talvez até entre família. Você que está sendo perseguido, estão tentando armar ciladas para você, estão tentando armar arapucas, buracos, como leões ávidos querem destruí-lo. Eu queria que você nesse momento colocasse diante do Senhor alguém, alguma pessoa, que você esteja vivendo uma situação muito conflitante no seu trabalho ou em qualquer outro lugar. Eu queria te dar a oportunidade de você colocar diante do Senhor esta situação. Fale com Deus agora. Apresente ao Senhor aquilo que está lhe perturbando. Uma incompreensão de um chefe, uma incompreensão do subordinado, uma incompreensão do colega, uma situação adversa que está criando um tumulto, que está levantando uma poeira, que está criando um burburinho. Fale com Deus sobre isso. Apresente a sua queixa, esteja firme no Senhor, porque com Deus nós desbaratamos exércitos, nós saltamos muralhas, nós vencemos os obstáculos. E não permita que este obstáculo venha destruir a sua vida emocional. Não permita que este obstáculo venha tirar o teu sono, a tua paz, a tua fé diante do Senhor.